Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passa Mal, uma galera gabaritada no amadorismo. Não somos críticos de cinema, certo? Não temos estudo. Se vocês quiserem procurar uma pessoa com mais habilidade, com mais bagagem, com mais conteúdo, mais arcabouço, por exemplo, vocês podem procurar o Filipe Pitanga Crítica. Ele tem um canal no YouTube, é muito bom por sinal, certo? Ele é um cara muito passa bem. Se vocês quiserem pregar assim, um arcabouço e aumentar o conhecimento de vocês, é uma dica que a gente está dando, vai estar na descrição aí desse vídeo, certo? Informar para vocês também, para vocês acompanharem nossas redes sociais, o Instagram, YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nossos podcasts, o Spotify, o Amazon Music e o Google Podcast. Nosso conteúdo muito bom, do qual o nosso grande host, né, o Jonathan, ele está à frente, né, fazendo esse trabalho muito dedicado para a gente poder escutar, né? A gente não está somente em vídeo, a gente está em áudio também, certo? E falar que o filme hoje vai ser apresentado, né? Um filme que foi escolhido pelos nossos inscritos do Instagram, é um filme do Charlie Kaufman, Brilho Eterno em uma Mente Sem Lembranças, certo? É um filme de 2004, certo? Pronto. E, Jonathan, qual é a sinopse de Brilho Eterno em uma Mente Sem Lembranças? Vamos lá, caras. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, ou para os mais cri-cris, mais tradicionalistas, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, filme de 2004, né, dirigido aí pelo Michael Goodry, com um grande elenco, Jim Carrey, Kate Winslet, Kristen Dunst e também nosso querido amigo Hulk, da Marvel, para quem conhece ele aí, tá aí também nesse filme, fazendo uma pontinha. Elijah Wood também. Mas vamos para a sinopse. Então, no que nós temos? Joel e Clementine, ambos, Jim Carrey e Kate Winslet, eles formam um casal, né, que durante o período em que estiveram juntos, tentaram fazer de todas as formas o seu relacionamento ser saudável e dar certo, né? Mas ela, já desiludida do veemente fracasso que é o seu relacionamento, decide literalmente esquecer de Joel para sempre. E para tanto, ela aceita se submeter a um experimento, né, um tratamento que ajuda as pessoas a esquecerem seus traumas, por assim dizer. Então eles retiram todas as memórias vividas por ambos, né, e após saber dessa atitude dela, Joel decide também, né, ele estando num estado de depressão, ele também decide apagar as memórias de Clementine, né, frustrado porque, enfim, ele ainda está apaixonado por ela. E, bem, decidindo superar essa questão, Joel também se submete a esse tratamento, porém, durante este tratamento, ele decide parar com isso porque ele quer manter as memórias da sua tão amada Clementine. E daí, então, a gente vai ver essa desventura, né, essa saga dramática, né, de como lidar com o amor, lidar com a perda, o luto, que não só necessariamente, né, se dá a perda de um ente querido para a morte, mas também da perda amorosa. E a gente vai ver nesse filme, né, como bem falado pelo menino Davi, né, roteirizado por Charlie Kaufman e também pelo Michael Gondry. E vamos ver aí o que é que da nossa pequena análise vai sair. E lembrando que no podcast também tem muito mais bastidores e bastante conversa aí acerca do filme. Massa, bacana. E qual é a sua análise a respeito desse filme? Vamos lá. Antes mesmo de a gente começar a gravar, já tinha queimado um pouquinho pauta aqui. E a conclusão que eu tenho para esse filme é a seguinte: ele é um filme bastante específico, né? Porque ele, pelo assunto que ele traz, né? Um filme
que, a priori, né, a gente vê que tem se tratando de luto, né, de como lidar com o luto, de perder uma pessoa, né, da nossa convivência. Ele é um filme bastante específico, porque ele não necessariamente, mas seria interessante que a pessoa também estivesse numa situação emocional tal qual parecida à do Joel. Então, eu acho que ele é um filme bastante específico para um dado momento da vida. Né? Se você perdeu uma pessoa que ama muito, né, de um relacionamento, esse filme, que é delicado, né, por tratar de um assunto muito complexo, que é aprender a deixar ir a pessoa que a gente tanto ama. Né? E dependendo da pessoa, ela pode gerar até alguns gatilhos, né? Como no caso foi para mim, né? Alguns gatilhos foram devidamente acionados, e ele é um filme em que, na primeira vez que eu assisti, eu achei ele simplesmente fantástico, né? Passaram uma carga emocional muito grande, né? Até porque a gente está vendo ali o Jim Carrey, né? Fora da sua zona de conforto, né? Que é a comédia. Apesar de que no filme, né, ele tenta trazer a comicidade dele para esse filme, que para mim não funcionou tanto, não tirou aquela risada boba, mas risadas mais inteligentes, né? Tinham piadas inteligentes ali no filme. E eu devo dizer que, como a gente já viu em Show de Truman, né, que ele atua bem pra caramba, né? Então, o grande forte desse filme é a atuação do Jim Carrey, né? Seus trejeitos e tal, o modo como ele se comporta no filme, o modo como ele tenta parecer assim desengonçado. Desculpe ter gritado com você. Tão atraente que Tudo bem. Então ele é um cara que ele é bastante versátil, né? Dentro do cinema. Então ele atuando é muito prazeroso de ver. Né? E ele tem um elenco ali, né? Que tá ali como apoio para ele, né? Como Tom Wilkinson, Kristen Dunst e o seu próprio pai, Kate Winslet, né? Fazendo um trabalho, poxa, excepcional. Então, eu achei que o roteiro, né? Foi bem escrito, eu acho que ele tem uma história redonda, né? Não vejo, assim, grandes falhas, porque o filme em si, né? Se a gente vê-lo de cabo a rabo, né? A gente consegue fazer uma ligação em que ele praticamente se torna um loop, né? Que a um dado momento ele começa de um jeito e o final tal qual é igual, e aí começa tudo de novo, né? Essa questão da memória. E eu achei muito singelo o modo como a questão da depressão do personagem principal do Joel é tratada, né? De como ele quer, por estar sendo tratado ao perder, ao retirar essa memória, e ele então por si decide ainda manter essas memórias vivas. Can you hear me? I don't want this anymore. I want to call it off. Né, da pessoa que ele tanto ama, que eu acho que é uma das grandes lições desse filme, né? Seria interessante pra gente, né? Qualquer trauma que a gente passe, né? A gente poder pagar um tratamento para tirar essas memórias, né? De forma, né, até então, como mostrado no filme, né, de forma experimental. Mas seria bom a gente poder fazer isso, né? Tirar as memórias e tentar viver tudo novamente. Mas o filme retrata isso bem ao dizer que as memórias são um modo de como a gente experiencia as coisas na vida e que isso realmente é o nosso grande aprendizado, né? É a mensagem que o filme nos dá, é o modo que a gente vai se tornar cada vez mais forte, cada vez mais resiliente, né, dando um passo à frente, por mais difícil e doloroso que seja. E eu acredito que a mensagem que o filme passou, né, o roteiro, o texto e a narrativa e as atuações, sem falar da trilha sonora também, que eu acho impecável, trazem esse sentimento pra gente. Mas para revisitar esse filme, como a gente falou antes aqui, ele é como um vinho mesmo, como o Davi falou antes. Ele vai passando o tempo, ele vai ficando melhor, vai se tornando cada vez mais cult e bacaninha, né? E
E é o tipo de filme que eu não recomendo a pessoa estar revisitando, tipo, sei lá, cada 2, 3 meses, ver esse filme, só por indicar, por achar legal. Quer fazer, beleza, faz. Mas é um tipo de filme que você vê ele hoje, sei lá, daqui a 10 anos tu vê ele de novo, para experimentar isso, né? Então, para mim, ele é esse filme específico. Então, 3 pontos fortes que eu vejo nesse filme são as atuações de todos os personagens. Eu achei a atuação ok, né? Um grande salva para o Jim Carrey, que a atuação dele carrega o filme, tanto também da Kate Winslet, que eu achei ela sublime também nesse filme. Apesar de não ter visto, né? Eu particularmente não vi grandes filmes ou grandes obras com a participação dela, né? Deste Titanic. Eu particularmente não vi. Mas nesse filme ela tá muito, muito boa mesmo atuando. Gosto também bastante da trilha sonora desse filme. Eu acho ela bem, sabe, aquele tipo de música que dá aquela cutucada na ferida. Introspectivo, e faz você né? refletir. Isso, é bem introspectivo. E te faz refletir bastante. Cara, e outro ponto forte, eu acho que é a narrativa do filme. Eu acho que é uma narrativa bem concisa, coerente, e deixa o filme redondo. Ponto fraco, cara, alguns elementos colocados num filme para o desenrolar dele, sabe? Eu achei que poderia ter sido algo melhor, tipo, como os médicos, né, sem ética, e o modo como eles são trapalhões para que o Joel comece a despertar um pouquinho. Então, essas pequenas falhazinhas no roteiro que não estraga a experiência, mas é um pontozinho fraco. Acho que no mais de ponto fraco, pelo menos na minha opinião e visão, no máximo é isso, sabe? Por esse filme que, para mim, eu tenho uma estima muito grande com ele, até porque é um filme importante, assim, para mim, para minha pessoa, né? Para minha pessoa, Nathan, é um filme bastante importante. Cara, eu dou um 9,5 para esse filme, tá? A nota dele, para mim, é 9,5 tranquilo, né? O meio que deveria fechar o 10 é justamente para esses pontos, esse ponto negativo em si da narrativa, do texto, né? Do roteiro, né? O modo como o modo trapalhão para que as coisas se resolvam no filme, né? Para o Joel poder realmente despertar e ver que ele não precisa perder essas memórias, na verdade ele precisa mantê-las para que ele possa seguir adiante. Seria esse meio ponto que eu tiro aí para que não feche o 10. Mas no mais, é um filme excelente, um filme fantástico. É um filme que eu indico com ressalvas. Esse filme ele pode trazer assim, alguns gatilhos. Então, alguém que está assim, num momento passando por um luto, por uma perda, né, de alguém que ama, foi deixado, trocado, sei lá, por N motivos. Então eu acho que é um filme que você deve ter cuidado ao assistir. Sei lá, pede dica de alguém que já assistiu para ver se realmente dá para ir, ou assiste acompanhado, porque é um filme delicado, é um filme sentimental, dramático, né, com as pitadinhas ali de ficção científica. E acompanhado, sucesso. Sozinho, vai lá, não recomendo tanto assim, né? E essa é a análise do menino Nathan. Jonathan, e pra você, quais são as 3 palavras para esse filme? Cara, vamos lá. 3 palavras para esse filme serão memória, Clementina e Joel. Massa. E, Jonathan, eu tenho uma pergunta para você. Pergunta, assim, extremamente importante, certo? Para este cineclube. Se você observar bem a respeito do filme, né? Você percebe que a Clementine ela tem um hobby curioso, né? Que ela faz artistas em batatas. Se você fosse o Joel, qual é o artista em batata que você queria que a Clementine fizesse para você? Cara, eu vou dar uma biscoitada agora federal.
Cara, eu queria que ela fizesse um Artista de Batata, cara. Nosso conterrâneo e crítico de cinema, PH Santos. Olha aí, massa. E vamos marcar ele aqui nessa postagem. Vamos sim. Clementine, esteja pronta. Queremos o nosso artista PH Santos Potato, né? Nosso Potato Santos. Nosso Olha, Potato Santos. Potato Santos, olha aí. Nosso Potato Santos, aí. Que delícia. E pra você, menino Davi, vamos lá, qual é a sua análise, né? Pontos fortes, fracos, 3 palavrinhas. Certo. A respeito da minha análise, antes de começar a minha análise, eu vou só trazer uma frase que é dita no filme, certo? Que é do Alexander Pope, né? Quão feliz é o destino de um inocente sem culpa, o mundo em esquecimento pelo mundo esquecido, brilho eterno de uma mente sem lembranças, cada orador aceito e cada desejo renunciado. Eu acho que pra gente falar de brilho eterno em uma mente sem lembranças, né, esse título gigantesco, a gente não pode esquecer o Charlie Kaufman, né, que dentro do mundo cinematográfico, enquanto atores e diretores, eles sempre despontam à frente dos filmes, né? O Charlie Kaufman, ele é uma exceção a essa indústria. Muitas vezes ele é visto como uma grande marcação, né? O grande roteirista que está por trás desse filme é Charlie Kaufman. Detalhe que ele não dirigiu esse filme, né? Ele dirigiu, por exemplo, Estou Pensando em Acabar com Tudo, né? Que é um filme, acredito que seja o filme mais recente que ele fez. Muito bom. E ele é um cara que ele trabalha muito a respeito das complexidades da mente, né? Talvez a complexidade das dores da alma, né? Das dores e dos sofrimentos que as pessoas passam. A gente pode observar isso muitas vezes na sua cinematografia. Por exemplo, Quero Ser John Malkovich, Adaptação, que talvez seja achismo meu, certo? Seja uma adaptação da própria vida dele, né? Seus problemas, suas complexidades, suas fobias, suas questões, certo? Brilho Eternamente Sem Lembrança, no qual tem essa videoanálise, certo? E também Estou Pensando em Acabar com Tudo. Esses são filmes que a gente pode apresentar sobre o quão profundo a mente e os seus meandros podem ser. A gente pode observar isso muitas vezes no seu roteiro, que ora afiado, ora aquelas piadas pontuais são também bem elaboradas, além de atuações e ter elementos de bons atores, né, que consigam interpretar as suas obras. Ele também trabalha muito com a teoria das cores, que são apresentadas nesse sentido de que as cores representam muitas vezes as emoções que são apresentadas, certo? E isso eu acho muito pertinente a respeito de como o filme passa, porque quais são os personagens principais que a gente pode elaborar nesse filme? O Joel e a Clementine. O filme, ele não é linear, certo? A gente, como você mesmo explicou, o filme é em loop. Então, o filme ele começa próximo do final. A gente vai acompanhando a história. Depois, ele volta para uma parte mais próxima do início. E aí ele vai se elaborando. E alguns pontos a gente vai encaixando. Tanto que, às vezes, se você acompanhar a primeira vez e se você distrair, você pode perder alguns elementos. Então, pelo menos a priori, minha opinião, claro, talvez seja necessário você ver 1, 2 vezes, se você não conseguir captar tantos elementos a respeito desse filme. Porque ele tem camadas e camadas, não só camadas mentais, mas camadas de alguns elementos, como por exemplo, em uma cena próxima do início, que na verdade, se a gente seguisse linear, era mais próxima do final, ele serve um copo de uísque para Clementine. Ele pede desculpas e achava que tinha mais uísque. Desculpe, eu pensei que tivesse mais. Isso não ocorre por quê? Porque ele, enquanto tinha sofrido essa questão de ser suas mentes apagadas, né? As pessoas que estavam trabalhando abriram suas gavetas e tomaram seu uísque, boa parte da garrafa. Então, existem alguns aspectos que ele não sabe enquanto os processos que vão se passando. Nós sabemos enquanto espectadores que vamos
acompanhando a história. Mas isso é, por exemplo, alguns detalhes que talvez não afetem tanto o espectador, mas são curiosidades de como você pode encaixar certos elementos que não estão lá por acaso, certo? Um outro aspecto também que eu gostaria de falar, né? Esse grande multiverso, né? Quase um multiverso da Marvel, né? Temos o Mark Ruffalo, o nosso Hulk. Perdão, não multiverso da Marvel, esse multiverso, assim, de grandes heróis, né? A Kristen Dunst, né? A Mary Jane, o Mark Ruffalo, o Hulk, nosso Frodo também, né? Que é o Elijah Wood, né? E que estão interpretando bem, né? Temos a questão também do Tom Wilkinson, né? Que você falou que ele representou o Doutor, certo? E antes de entrar a respeito dos aspectos dos protagonistas, eu acho interessante também falar dos seus coadjuvantes, por exemplo, o Tom Wilkinson e a Kristen Dunst, né? A gente vai acompanhando a história e vai vendo que ela acaba mostrando-se apaixonada pelo doutor, né? Ela tem essa questão da frase do qual ela fala, ela mostra o romance que ela tem com o doutor, e a esposa, ao chegar lá, ela não fica tão surpresa pela situação, e nós acabamos descobrindo que ela também teve a mente apagada, certo? E esse é um dos aspectos que eu acho muito importante a respeito do filme, pois ela, com a mente apagada, ela pode, nesse meu achismo também, né? Nesses aspectos psicológicos, você pode ter apagado, mas mesmo sem ter as memórias, os sentimentos continuam. Tanto que, sem essa questão dos problemas e dos términos, ela não aprendeu com essa questão dos seus problemas, certo? Então, ela acabou fadada a repetir essas questões também, esses processos. Então, é algo que é a se pensar. Se nós passamos por certas situações e tivéssemos nossas mentes apagadas, será que não iríamos repetir esses erros também? É um dos aspectos do qual me passou pela mente, sabe? Sobre todo o arcabouço que nós temos, né? E a respeito do filme, voltando, né? Agora, o foco enquanto seus protagonistas, certo? O Joel e a Clementine, eu acho que para ajudar a você se embasar em qual linha temporal você está, é importante o quê? Você seguir as cores de cabelo da Clementine. Por quê? Porque ela não apresenta só o humor, mas também a linha temporal. Quando ela estava no início do filme, é uma cor mais azulada, ela é mais próximo do final do filme, quando ela mudou o cabelo dela e ela estava passando por processo de depressão. Quando a gente passa a história, que a gente vê o primeiro encontro deles, que é próximo do final do filme, ela estava com o cabelo mais esverdeado, se não me engano, assim. Esverdeado, talvez laranja. Eu peço perdão não, mas assim, qual é a questão da cor inicial? A cor inicial do qual tem o cabelo dela é uma representação na teoria das cores da esperança, certo? Então era uma esperança de ter dias melhores, ter vidas melhores. Ela estava mais bem-humorada. No ápice do humor dela, ela estava com seu cabelo laranja, assim, um tom, perdão, laranja não, ruivo, que é um tom com mais forte, o vermelho, a cor do amor, a cor das emoções, certo? Da paixão. Tanto que um dos encontros dela, ela estava com a camisa daqueles desenhos de Amar é. Então era o ponto ápice da relação que ela estava apresentando. Conforme nós vamos vendo o relacionamento passar, você vê que as cores quentes do cabelo dela vão passando para tons frios. E nessa questão é próximo do término do relacionamento dela e dos processos que vão se passando a respeito disso. Certo? A respeito... Então, assim, fora essa questão dos cabelos e do humor e da timeline, né, é importante a gente também pegar sobre toda a questão que é mostrado e, de certa forma, problematizado que existe um termo que é chamado Manic Pixie Girl. O que é isso? São as garotas ou mulheres ou mulher que estão lá para ajudar o protagonista a ter a melhor versão dele mesmo. Elas não têm as suas opiniões e suas questões, mas elas estão ali simplesmente para servir ao protagonista. Elas são meros objetos para ele subir.
Nós podemos ver isso, por exemplo, em um filme chamado Tudo Acontece em Elizabethtown, que também é atuado pelo Kristen Dunst, que tem o protagonista, está muito para baixo e a personagem chega para poder deixar ele feliz, fazer a completude para ele, certo? Mas quais são os aspectos dela, certo? Você pode perceber que a Kate Winslet, ela tenta falar, e 2 vezes ela fala isso, ela não está ali para servir a ele, não está para ele ser um objeto. Eu não sou a ideal, Joe. Eu sou uma mulher neurótica que procura um pouco de paz. Não sou perfeita. Ela é uma pessoa com problemas, certo? Uma pessoa que é independente e ela tem questões. Só que o que é apresentado também no filme, que a gente pode colocar como exemplo de Maniac Pixie Girl, também. Se ela não está lá para ajudar o personagem, ela é extremamente criticada por isso. Você deveria estar lá para ajudar ele, para ele ser a melhor versão dele. Então isso é um aspecto também que pode ser considerado problemático, certo? E isso também me ajudou a influenciar a minha nota final do filme, que eu vou falar mais na frente. Quanto à questão das trivias que eu posso elaborar e que eu achei muito curioso, certo? Eu posso dizer que a Naomi, que era a primeira relação do qual a gente só ouve falar, né, do Joel, ela teve suas gravações, certo? As cenas foram deletadas, certo? E a atriz que iria interpretar, talvez você consiga achar na internet, é a Ellen Pompeo, que é simplesmente a Meredith do Grey's Anatomy, que é a protagonista. Você talvez consiga achar alguma imagem, certo? Algum vídeo de curiosidade, talvez você consiga achar essa imagem. Mas assim, eu achei bem pertinente, bem curioso. Um outro aspecto que eu achei interessante foi o seguinte, entre aspas, vamos dizer assim, algumas pessoas podem ser ofendidas com essa frase, mas talvez esse papel fosse realmente destinado para o Jim Carrey. Por quê? Ele não foi a primeira opção, e não foi nem a segunda opção para fazer o Joel. A primeira opção que as pessoas tiveram para fazer o personagem do Joel foi o Nicolas Cage. Só que ele estava muito ocupado, ele estava com alta demanda de atuações, né, de agenda cheia. Por quê? Porque em 95 ele fez um filme chamado Despedida em Las Vegas, que foi um filme que deu o Oscar de melhor ator para ele. Então ele estava com a agenda extremamente cheia e não conseguiu pegar esse papel. Qual foi outra opção de ator que também não... Ele recusou o papel? Denzel Washington. Denzel Washington era uma outra opção que as pessoas quiseram colocar, mas ele acabou não aceitando, ele recusou. Então chegamos para Jim Carrey, que realmente eu acho que ele já tinha mostrado em um Show de Truman, né, essa questão, essa versatilidade enquanto ator dramático. Acho que a atuação dele não foi excelente, mas foi boa. Ele mostrou assim uma atuação, alguns aspectos de profundidade, certo? Não pelo menos para mim, não a ponto de chorar, mas a ponto de tá aí. Mais um papel que ele realmente mostra uma carga dramática, certo? E o Jim Carrey particularmente, ele é um personagem que ele traz elementos da vida dele para os personagens. Ele inclusive já falou isso em entrevistas. Parte daquilo que ele atua é parte daquilo que ele vivencia. Ele tenta trazer essa profundidade dos personagens, não só em drama, mas também em comédia, certo? Ele traz esses elementos, assim, parte daquilo que ele atua. Se não é ele tenta introjetar aquele personagem para ele, né? Posteriormente ele admitiu ser um ator que ele utilizava o método, e isso às vezes foi extremamente problemático, não só para ele, como para outras pessoas também que estavam próximas a ele, certo? Para poder não me estender tanto a respeito da história, certo? Que eu posso dizer que Charlie Kaufman, ele é um excelente roteirista. Acho que as histórias dele são profundas, são densas. Eu concordo quando você fala a respeito que não é interessante a gente assistir tanto esse filme. Eu acho que é um filme que muitas vezes ele pode ter gatilhos. Eu acho que ele não é fácil de digerir o conteúdo que ele apresenta. Concordo com você que ele pode ser revisitado posteriormente também, porque eu acho que ele é o tipo de filme que ele é um filme vinho, com
conforme você vai passando e as cicatrizes da sua vida, né, os seus traumas, os seus problemas vão aparecendo, porque infelizmente muitas vezes isso acontece, né? Enfim, é a vida. Você vai às vezes tendo empatia, e essa história ela pode impactar o espectador em vários elementos que podem passar pela vida dele. Então é aquele filme que pode impactar de diversas formas pelas suas várias cenas, certo? Por fim, eu digo que o filme, ele meu achismo também a respeito dos paralelismos visuais, né, barra dramáticos, acho que ele inspirou alguns filmes, como por exemplo 500 Dias com Ela, que é de 2009, certo? E tem esses paralelismos de Maniac Pixie Girl, né? Essa questão do relacionamento que não está, você ter grandes esperanças e acaba não dando certo. E também Scott Pilgrim, sobre essa questão também dos relacionamentos que não apresentam dar certo, assim como o cabelo enquanto estrutura de humor, não como estrutura de linha temporal, visto que o filme é linear, mas os cabelos e a própria personagem, que sim, é uma Maniac Pixie Girl também, mas que sim, ela apresenta essa questão de ser uma personagem com problemas e tudo bem. Tudo bem. Acho que para minhas considerações finais, certo? Eu digo que ele é um filme que não tem grandes atuações. Eu acho que ele tem atuações assim, perdão, eu acho que ele não tem atuações excelentes, mas ele tem atuações muito boas, sim, certo? Digo que minha nota para esse filme, ela é 9, certo? Eu tiro um ponto mais pela questão dessa questão do Maniac Pixie Girl, certo? Eu acho que ele é um apito de cachorro, talvez por sua época, não sei dizer, talvez por algumas questões não relacionadas com o roteirista, talvez a produtora, não sei informar. Às vezes a gente tem algumas lacunas e alguns problemas, porque enfim, não somos perfeitos, né? Mas também não somos os vilões de nossas próprias histórias. E então, minha nota para esse filme é exatamente isso, né? Talvez posteriormente ao revisitar o filme eu aumente ou diminuo, não sei. Mas é um filme bom. É um filme que eu indico, certo? Repetindo novamente, minha nota para esse filme é 9. E minhas 3 palavras para esse filme são memórias, cores e Charlie Kaufman. Porque a identidade, o roteiro, a alma da história, né? Tudo está lá nas escritas e no roteiro, né? Seu grande roteirista. Tá aí, e é isso, cara. É um filme que carrega realmente a assinatura do Kaufman, né? Sim. Percebe bem assim, o modo como ele trabalha, essa questão do psicológico de cada pessoa, de como a gente pode reagir, né? Sim. E o modo, principalmente, dado o assunto do filme, que aqui no caso é luto, né? Luto amoroso, Sim. é o modo como a gente reage, né? E o personagem principal, Joe, é o cara que ele, na verdade, é o modo como nós deveríamos agir, né? Manter as memórias lá para que a gente possa dar um passo adiante, né? E num relacionamento, seja ele hétero, homo, afetivo, seja ele qual for, né? No fim, o que importa é o amor que ainda há entre as duas pessoas, né? Sim. Ou 3 pessoas, enfim, a gente não sabe como é que é o relacionamento de cada um. No fim, o amor é o que vence. Eu acho que essa é uma grande mensagem, né? Porque, enfim, no fim, o que nós vimos, né? Fitas que são colocadas ali, que demonstram que todos fizeram ao colocar para fora, né? Aquele sentimento ruim de falar o que acha de cada um. E não sei se foi o modo mais honesto, né? De que o filme mostrou que é a capacidade que a gente não tem de realmente falar a verdade acerca do outro. Quando o outro está diante de nós, talvez
de forma mais depreciativa ainda, ou de forma mais violenta. Mas mesmo assim, eles talvez deram uma chance para si, né, e continuarem, né, Joel e Clem, seguirem adiante, para talvez cometer novos erros, se permitiram cometer novos erros, né? E isso tem o fato de que dessa vez eles não vão ter Lacuna, né? Lacuna Inc., para retirar suas memórias, né? Então, eu acho que dessa vez eles vão aprender a lição, ou não, né? Ou simplesmente a vida vai colocar cada um para um lado e é isso. Eu acho que esse filme é uma representação mais realista de que não tem o felizes para sempre. A felicidade, ela pode ser muitas vezes transitória, né? Então a gente tem que saber, de certa forma, respeitar os limites do outro, sobre as questões dos seus problemas, suas limitações, e ter essa questão. Eu acho que muito do que é a representação do amor é a convivência sadia. Eu acho que eles sabendo como conviver de uma forma saudável, entendendo seus problemas, suas limitações, eles posteriormente podem mostrar como uma relação muito mais saudável e, com o passar do tempo, duradoura, né? E um ponto que eu esqueci de falar é que existia um final alternativo para o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que era a Clementine, ela posteriormente, durante várias vezes, até a velhice, ela iria apagar suas memórias. E mesmo assim, ela ainda voltava pro Joel. Então é como se fosse, né, já que temos grande ficção científica aqui, se não desse para fugir do destino, por assim dizer, né? Eles estavam fadados a estarem juntos ali. Sim, sim. Cara, é um filme bem peculiar, sutil, tem uma inteligência realmente assim bem sutil mesmo, né? Tem coisas ali que estão escondidas que, à medida que a gente vai revisitando, né, dentro desse processo de 2, 3 anos eu revejo esse filme só para dar uma pincelada no que seria e encontrar mais alguma nuance, né? E bacana, cara, foi bacana ver esse filme novamente, foi bom ver com outros olhos e perceber algumas coisas a mais, né? Então foi bem bacana, gostei pra caramba. Então, Davi, a Clementine, nós vimos aí que no filme ela trabalha com arte, né? Arte manual, então ela faz alguns artistas aí em batata, né? Você, na pele de Joel, né? Qual artista o Joel, Davi, iria querer que a Clementine fizesse, né, em forma de batata, né? Lembrando que a gente já teve aqui o Potato Santos, né? O nosso grande PH Santos, né? Que será aqui, né, nesse momento biscoito. E aí, Davi, qual seria seu artista batata feito pelas mãos de Clementine? Para mim, eu penso em um artista, assim, aquele artista que é especial, está na mente de todos nós. Nicolas Cage, nosso Potato Cage, certo? E eu queria, assim, era a batata em cima. e aquela batata com a boca aberta, porque é para ele gritar do fundo de sua alma, que é isso que o filme precisa, de um batatão com a boca grande. Eu ainda iria pedir mais, cara. Ele com um animatrônico segurando pelo pescoço com uma mão, cara. Eu tremei assim, né? É uma batata live action. Sensacional, sensacional. Grande Nicolas Cage, nosso xodó. Acho que já é nosso mascote aqui, né? Aqui do Cineclube, Nicolas Cage, o grande artista e tão versátil quanto nosso querido Jim Carrey, né? Sim. A nível de informação, certo? A nota final do filme foi 9,2. E, assim, estamos já
encerrando o nosso vídeo análise, né? Agradecer a presença do Jonathan aqui participando do nosso grande host do podcast. Estamos juntos, estamos aqui. Massa. Então, Porque passar com a arte. Exatamente. E só reforçando para vocês acompanharem nossas redes sociais, o Instagram, YouTube, inscreva-se, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nossos podcasts, Spotify, o Amazon Music, o Google Podcast. E para quem teve a pachorra de assistir esse vídeo até o final, eu vou trazer um hashtag reflexiva, que é hashtag cicatrizes da mente, pois eu acho que, seja por bem, seja por mal, boa parte do qual você está nessas suas questões, esses elementos, onde você chegou, certo? Eu acho que são de acordo com as várias passagens que você teve da sua vida. Para alguns deles, muito positivo e tudo bem. Em outros, você pode estar por mal, então procure ajuda em alguns casos, certo? Se for realmente muito danoso, saiba que você não está só. Procure ajuda profissional, certo? Essa mensagem positiva que eu quero deixar a respeito desse vídeo, esse filme, né? Então, saiba que, embora você tenha cicatrizes, sempre bom você continuar, porque o amanhã ele pode estar recheado de boas memórias que vão estar gravadas na sua mente. E com isso eu me despeço e valeu! Valeu, galera. Até a próxima. Fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube. A gente está sempre trazendo aí conteúdo semanal. E lembre de dar uma passadinha lá, dar uma curtida, dar uma comentada nas nossas análises. E caminhem junto com a gente. A gente está junto, tentando trazer bom humor, assuntos descontraídos, análise de filmes, sempre com o intuito de passar mal e, acima de tudo, ajudar vocês em alguns momentos, talvez estejam perdidos, e a gente está aqui sempre para ajudar. E aí, galera, até a próxima. Tchau! Falou!